Graça e paz, paz e graça. Graça é paz e paz é graça. Que bom que você está aqui em mais um vídeo, sendo abençoado, edificado pela reflexão da Palavra de Deus. E se esse conteúdo for bênção para você, queria que você compartilhasse com alguém para edificar mais vidas e abençoar mais pessoas. Eu fiz um vídeo falando sobre Neemias e peguei uma característica no primeiro capítulo. O nome do vídeo, se você ainda não assistiu, é O Lugar Certo de Chorar. Procure aí e assista, caso você não tenha assistido. E no capítulo 2, logo no início, eu percebi na leitura do livro de Neemias que eu estou fazendo, uma outra característica de Neemias que precisa estar presente nas nossas vidas. E no capítulo 2 diz assim, no mês de Nisan, que é o primeiro mês, né? No ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Você sabe, Neemias era o copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes, e ele, como copeiro, tinha o ofício de experimentar todas as comidas e as bebidas antes de servir ao rei. É aquela ideia de que se algo estiver envenenado, se alguém estiver tramando contra a vida do rei, envenenando um alimento, o copeiro experimenta e aí morre o copeiro para não morrer o rei. Neemias tinha esse ofício que era muito complicado. Imagine você provar os alimentos e toda vez pensar que se aquele alimento estiver contaminado para matar o rei, vai matar você. É um trabalho estressante, né? E Neemias estava muito longe de sua terra natal, ou pelo menos da terra natal dos seus pais, porque os pais de Neemias vieram de Judá, vieram de Jerusalém, por conta do exílio lá na Babilônia, que depois passou a ser do Império Persa, e Neemias é um judeu, descendente de judeus, e está agora em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, servindo ao rei Artaxerxes. Um trabalho estressante, imagina servir a um rei que era o Todo-Poderoso naquele tempo, o grande Império Persa, estava no auge. Imagina você trabalhar para um cara que é o mais poderoso do mundo naquela ocasião. Então Neemias não tinha um trabalho fácil, Neemias não tinha um trabalho simples. Quando a gente pensa em copeiro, nos nossos dias, alguém que trabalha na copa, ali do lado da cozinha, lavando e preparando os utensílios e as alimentações, não se parece nem de perto com o estresse que era ser um copeiro nesse tempo e trabalhar para o imperador, como era Neemias. Mas o texto bíblico diz que ele nunca antes esteve triste na presença do rei. Olha só que característica interessante e ao mesmo tempo ambígua. Isso me ensina 2 coisas. A primeira coisa é óbvia, é o que eu já disse. Neemias, apesar de ter um trabalho extremamente estressante, ele nunca demonstrou isso para o seu patrão. Essa é uma característica que nós precisamos aprender, né? Não demonstrar o estresse que vivemos em nossas rotinas. Isso é difícil, mas é possível, como nos mostra o Neemias. Mas chegou um dia em que o Neemias não aguentou mais. Ele deixou as suas emoções tomarem conta do seu semblante e demonstrou diante do seu patrão, o imperador da Pérsia, que ele estava triste. Diante do rei, ele estava triste. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Olha o que o Neemias registra para nós. Quando o rei percebeu que ele estava triste, ele ficou com medo. Por quê? Porque ele achou que ele ia levar uma pancada, ia ser mandado embora, ia tomar ali uma repreensão, uma exortação. Por isso que ele ficou com medo. Mas ao contrário, o rei teve misericórdia dele e, sabendo a origem da sua tristeza, que era por conta do exílio do seu povo e da destruição
da terra natal dos seus pais, Jerusalém. Então o rei decide promover na vida de Neemias algo muito especial que marcou a vida dele e que fez com que ele marcasse a sua geração e tivesse um livro da Bíblia contando a sua história com o seu nome. O rei promoveu a ida de Neemias até Jerusalém para ajudar na reconstrução daqueles muros, daquela cidade. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos constrangidos de externar a nossa tristeza, com medo das repreensões. Mas Neemias nos ensina que, por um lado, é saudável não demonstrar todas as emoções, porque é prejudicial, mas por outro lado também, guardar todas as emoções pode nos impedir de viver algo extraordinário, porque às vezes, demonstrando uma determinada emoção, vai gerar numa outra pessoa a possibilidade de acontecer algo novo e extraordinário. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Mas uma terceira coisa me chama a atenção, que é uma aplicação espiritual que nós podemos fazer. Ficar triste na presença do rei. Sabe, se no primeiro vídeo, falando do primeiro capítulo de Neemias, eu extraí a lição do lugar certo de chorar, eu quero extrair aqui uma segunda lição, o lugar certo de demonstrar demonstrar tristeza. Qual é o lugar certo de demonstrarmos a nossa emoção? Na presença do rei. Então, que nós possamos aprender com Neemias. Não demonstrar as nossas emoções no nosso trabalho, mas de vez em quando demonstrar para que algo novo possa acontecer. Mas, sobretudo, a principal lição é que o lugar certo de ficar triste é na presença do rei, porque ele pode nos oferecer algo que vai mudar o nosso semblante, que vai transformar a nossa tristeza em eterna alegria. Que o Rei do Reino te abençoe. Em nome de Jesus. Amém!